Fala pessoal, Arthur aqui da Cultura Digital e hoje eu vou comentar para vocês um filme chamado Colônia ou The Colony. Então, deixa de enrolar, vamos para a vinheta. I came to Chile around 4 months ago, and it has become my country. But what we need in this country is solidarity. Venceremos! Venceremos! Hey! Give me the camera. Camera's mine now. Te quiero. Hello? What? There's been a military coup. We have to go. Where are we gonna go? I don't know, just out! You know where he is? It's a place in the south, completely cut off from the outside world. What's it called? Colonia Dignidad. Colônia foi um filme lançado no final de 2015 no Toronto International Film Festival e é aberto para o público no início de 2016. O filme conta a história de dois personagens principais, um homem e uma mulher, que estão no Chile durante o início da ditadura militar e que o homem acaba sendo raptado pelas forças militares do governo e essa mulher resolve procurar saber o que aconteceu com ele e tentar achar ele. Esse filme é baseado em fatos reais e isso acaba tendo alguns pontos que comprometem um pouquinho o filme, mas nada muito grave. Vou abordar isso aí um pouquinho mais pra frente. Os atores escolhidos são bons. Ele conta com a Emma Watson, que fez a Hermione na série Harry Potter, e alguns outros atores de peso. Atores que conseguem transmitir bem o personagem para o público. Eles atuam de uma forma bem interessante. O filme aborda alguns temas como o romance dos personagens, a ditadura militar, o fanatismo religioso, a colônia em que o filme se passa, que vocês vão entender o que acontece nessa colônia quando vocês assistirem o filme. E são muitos assuntos para abordar em 110 minutos, que é mais ou menos a duração do filme. E isso acaba comprometendo um pouco, porque fica pontas abertas ou então soluções muito rápidas para alguns assuntos. Isso tira um pouco de credibilidade do filme. O filme é bem produzido, ele tem um ritmo legal, ele vai te surpreendendo ao longo do tempo. Quando você acha que acabou, não tem mais o que acontecer, acontece mais coisa, então é um ritmo bem interessante do filme. Os aspectos técnicos do filme são bons, tem uma boa fotografia, tem uma boa linearidade, não tem nada muito fora do comum aí. E voltando naquele assunto baseado em fatos reais que eu falei que complica um pouquinho as coisas, é que assim, são personagens alemães que estão no Chile falando inglês fluente. Então isso já dá uma certa estranheza se você for considerar o fato de realidade do filme. Tem uma cena em questão que os personagens estão na rua e tem um militar chileno falando em espanhol. Daí, do nada, o militar para de falar em espanhol e começa a falar em inglês, como se ele estivesse falando diretamente para os personagens que falam inglês. Mas, assim, mesmo assim fica bem artificial. É uma cena que me chamou bem a atenção, fica meio esquisito. Você olha assim e fala, ué, o que aconteceu? E por se tratar de um filme de 110 minutos, não ser um filme muito longo, ele acaba deixando algumas pontas abertas de assuntos bem pesados, como a própria ditadura. É um momento complicado, mas só que assim, ele introduz a ditadura, mas já tira o foco, porque o foco não é a ditadura em si, é a colônia. Então, assim, fica uma sombra do assunto. Ele entra em contato com o assunto principal do filme em alguns momentos, mas você vê que assim, é um assunto que foi meio que jogado para o filme. Se fosse, por exemplo, um filme um pouco mais longo, que desse para abordar um pouco mais esse assunto, seria um pouco mais interessante. Se você gosta de cinema e audiovisual, de filme, esse tipo de coisa, é um bom filme. Ele te prende desde o início até o fim, você fica curioso de descobrir o que vai acontecer com os personagens, o que acontece entre eles te deixa curioso. Então é um filme legal para quem gosta desse tipo de arte, é uma recomendação. Assim. É isso aí, se você gostou, deixa um like, comenta se tiver alguma dúvida. Se você quiser compartilhar com seus amigos que também gostam de cinema, gostam desse assunto aí. É isso aí, valeu, falou e até o próximo.